Mas deixando a briga do título de lado, vamos falar um pouquinho sobre Felipe Massa, que teve um final de semana, se na pista, assim, em termos de resultado, não dos mais interessantes. Teve uma grande despedida. Thiago Santa Rosa deu uma grande ideia que acho que não vai ser colocada em prática, mas durante lá a despedida nas arquibancadas de Interlagos, vou querer que ele repita daqui a pouco. Mas antes eu quero colocar o comentário do JF para começar o assunto. Ele diz o seguinte: eu não entendo nada disso aqui. Não é o JF que tá falando, é o Thiago Raposo ainda. Eu não entendo nada disso aqui, mas para quem entender deve saber do que ele está falando. Abre aspas. No Game of Thrones teve a caminhada da vergonha. E em Interlagos, Felipe Massa fez a caminhada do orgulho. Caminhou com a cabeça erguida e a sensação de uma carreira digna e bem-sucedida. É uma pena que os gringos saibam valorizar melhor os nossos esportistas do que nós mesmos. Fecha aspas. Thiago Santa Rosa, comente o e-mail de Leandro JF, que voltou a nos escrever. Não nos abandone, JF. Muito obrigado, Leandro, por perdoar as minhas faltas graves ao não ler as suas estatísticas, tá? E por mandar esses e-mails, ou este e-mail, neste programa hiper especial, né, Fábio Campos? Ele tava meio sumido aí, acho que a culpa era minha. Mas, respondendo a sua pergunta, é engraçado porque nessa questão eu não acho que a torcida brasileira, os brasileiros em geral, não estão valorizando o esforço do Felipe Massa. É um ou outro que sim vai lá e faz uma crítica fora de contexto, totalmente errada, porque o Felipe Massa tem que carregar uma bandeira que não é dele. Às vezes isso acontece bastante, a gente já falou disso em outras situações. Do cara abraço pro André Bonaparte. Exatamente. O cara tem que levantar a bandeira, ser o patriota, aquele que corre por uma nação. Não é bem isso, né? Ninguém corre por uma nação. Aliás, essa questão nacionalista acho que fica até meio confusa nesse sentido. Mas o Massa, ele tem uma importância dentro do automobilismo brasileiro que ele conquistou, ele angariou de um nível e de acordo com aquilo que ele é realmente. Tanto é que a homenagem que foi feita pelas arquibancadas e em resposta àquela caminhada, a caminhada do orgulho, a caminhada da dignidade que ele fez em Interlagos, é das coisas mais bonitas que eu já vi na Fórmula 1. Foi aquilo que eu disse, né? Essa prova teve momentos especialíssimos e tudo mais, e esse do Felipe Massa foi um dos momentos onde eu vi várias pessoas na arquibancada do setor G, o famoso setor G dos trogloditas, setor G da bagunça, da balbúrdia. Sim, existem as brincadeiras, existem as bagunças, existe tudo isso, mas existe também o setor G da emoção, da comoção, o setor G que vê ali um homem sendo honrado por tudo aquilo que fez e retribuiu para aquelas pessoas que foram lá e esperavam alguma coisa dele ali. E não é alguma coisa relacionada ao orgulho nacionalista, mas sim como um piloto honrado e honesto que teve suas falhas, que teve seus momentos bons e que estava ali dignamente agradecendo a todos os anos que ele correu, e correu muito bem, diga-se de passagem, ali em Interlagos. Eu acho que, como dizem, né, o Massa, ele não levou e ele não quis assumir protagonismos diferentes daquilo que ele teve, e isso ajudou bastante. Então eu vou um pouco fora do questionamento do Leandro JF por isso, mas JF, você tem toda a razão em praticamente, não praticamente, mas vou dar um número aqui, chutar um número, 80% das situações com esportistas brasileiros. Fábio Campos, a Fabrícia Bianchini diz:
despedida do Massa, mesmo não sendo fã dele, eu me emocionei. Sempre defendi ele e o Rubinho. Nem todos serão os melhores do mundo e serão um fenômeno. Então, se eles conseguem ganhar a vida fazendo o que gostam, estando na Fórmula 1, deixa eles curtirem, eles estão entre os melhores do mundo. Vamos lá, vamos falar do Felipe Massa, né? Eu acho o seguinte, aliás, eu achei interessante o que o Rosa falou, e inclusive, quer dizer que tinham trogloditas emocionados, Rosa? Foi isso que você quis dizer quando você falou do pessoal do setor G? Só para deixar claro. Trogloditas e pessoas charmosas também emocionadas. Entendi. Engraçado que eu comecei o programa falando que 2 pessoas do setor G se emocionaram, mas um se manteve. Esse um foi o Rosa, né, o Campos? Enquanto nós dois lá estávamos com os olhos vermelhos e chorando igual crianças, tava lá o Rosa, todo sério, todo. Eu digo que eu mesmo. Eu não choro em filme de final de filme. Não, ele tava com um sorriso. Eu vi, ele tava mas com os olhos dele não entregaram isso. Ele não entendeu a colocação que eu fiz para ele, só que eu quis dizer que a questão do setor G, eu acredito, tudo que se fala é verdade, enfim, nunca vou negar aqui, mas o setor G também levou pessoas às lágrimas nesse final de semana, quando uma vendedora de sorvete, né, caiu no sábado e parece que torceu o joelho, se machucou, foi difícil de removê-la, enfim, eu não vi, mas quando eu me reparei, ela já estava no chão, tinha muita gente que correu para ajudar. E quando ela se levantou, o setor G todo gritou, o setor G todo não, mas enfim, todos que estavam em frente a ela ali começaram a chamá-la de guerreira, e ela começou a chorar, e ela desabou de chorar. Então foi outro incidente de lágrima que teve lá nas arquibancadas. Olha, mas vocês me surpreenderam, viu? Parabéns pelas atitudes. Não, vocês, não esperava isso do G. Não, quem sabe ano que vem você não desse essa chance? Pois é. Nós não somos o G. Inclusive, eu fui altamente vaiado esse final de semana no setor G, enfim, eu não faço parte dessa... Não me representam, eles não me representam, diria assim. Ou você não representa o setor G, mas continue com o seu comentário, Fábio Campos, é melhor. Eu não represento o setor G, que é bom, que é ótimo, eu elogio até em alguns casos. Mas enfim, brincadeiras à parte de arquibancadas, vamos falar do Felipe Massa, que teve um momento daqueles que poucos conseguem ter, né? Esportistas, sejam eles quais forem, né? Seja de futebol, seja de vôlei, seja de qualquer esporte, né? Poucos esportistas conseguem vivenciar, eu acho que o que o Massa vivenciou, teve uma chance, né? Que eu só posso dizer que o destino foi que deu para ele, né? Porque aconteceu tudo de uma maneira tão perfeita, né? Que do mesmo jeito que o Schumacher talvez tenha até dado uma certa sorte, já que o Campeonato Mundial em 2006 era muito difícil, né? E o Alonso completou aquela prova, ou seja, o Schumacher não ganharia aquele campeonato mundial em 2006, naquela corrida, em que ele precisava ganhar e o Alonso quebrar, como o Alonso não quebrou, foi até uma sorte o Schumacher ter um furo de pneu no começo, para que ele pudesse fazer a sua semi-despedida, né? Hoje se tornou uma semi-despedida, daquela maneira tão linda de sair da Fórmula 1, deixando aquele clima tão gostoso e de despedida tão merecida e justa, né? De uma maneira como ele saiu. Aí eu tô falando do Schumacher. No caso do Massa, foi um pouco por linhas um pouco diferentes, porque ele digamos que ele se colocou numa situação sem querer, claro que foi sem querer. O fato dele ter batido ali onde ele bateu, acabou dando para ele a chance de viver uma coisa que ele não viveria se ele completasse a prova, talvez. Se ele completasse a prova, claro, eu acho que ele faria uma volta de desaceleração, né? Muito bonita, sendo homenageado, sendo aplaudido, provavelmente faria zerinhos, provavelmente, talvez até descesse do carro, faria alguma coisa boa, uma coisa legal, mas o jeito como aconteceu, né, o modo inesperado, inusitado, talvez seja a palavra, de que ele bate, ele sai da corrida de uma maneira até, né, esportivamente, foi triste esportivamente, né, porque é o último grande prêmio do Brasil e ele acabou batendo, né, mas ali a esportividade, o negócio da esportividade acabou ali, né, nas nossas entradas ao vivo, no WhatsApp que a gente fez esse final de semana, né, uma delas foi sobre o Felipe Massa, e eu me lembro de falar, olha, hoje não é dia de se preocupar com o resultado do Massa, né? Hoje não é dia de analisar a performance do Massa, hoje é dia de valorizar o Massa, de reconhecer o Massa, faça ele o que fizer, ande ele comandar. Hoje, né, disse eu na ocasião, né, lá na arquibancada, era o dia de simplesmente se reverenciar o Felipe Massa, né, de se despedir, de dizer tchau, porque era um tchau merecido, porque é um piloto que só conseguiu... Lembrando, Fábio... Muita coisa boa. Não, só queria te lembrar que você tá falando isso pela primeira vez, que esse foi o áudio que deu pau e nunca foi ao ar. Ah, esse áudio não foi ao ar. Ah, tá, desculpa, aqui eu não sabia. Mas a gente gravou
né? Entrevistamos algumas pessoas, alguns colegas que estavam ali na arquibancada, enfim, a gente fez um áudio sobre o Felipe Massa, esbarrou até em questão de automobilismo brasileiro, né? Algumas coisas erradas, enfim. Então, esse foi um áudio que foi gravado, infelizmente, então agora estou sabendo, estou tendo a certeza de que, infelizmente, não foi ao ar, mas enfim, falávamos, né, Raposo, nós lá nessa arquibancada sobre essa questão de despedir do Felipe Massa. E que despedida veio, né? E que modo de se ter uma despedida, porque deu tudo tão, para ficar tudo tão bonito como ficou, até a corrida deu licença, até a corrida parece, até os outros 20 pilotos, claro, estou falando isso de uma forma lúdica, né, tiraram o pé para que o Felipe Massa pudesse ter sido amplamente focalizado como ele foi pela televisão, porque durante 3, 4 minutos ali, talvez até mais, não houve nenhum corte para as imagens da pista. Se acompanhou o percurso do Felipe Massa, os abraços do Felipe Massa e o que para mim foi mais bonito, que foram as equipes saindo do box para esperar o Felipe Massa. Aquilo para mim foi lindo. Aquilo não é que aquilo foi bonito, aquilo foi lindo, né? Os mecânicos saindo do box para fazer uma fila de aplausos. Aquilo foi absolutamente de arrepiar, né? Foi difícil de engolir aquilo ali, porque a Mercedes parar para bater palma para a Mercedes, que não tem motivo nenhum, entre aspas, né? Ou entre aspas, não, ou na prática, né? Porque ele nunca foi piloto da Mercedes, ele não guiou na Brown, ele guiou, se bem que é verdade, ele guiou na Honda, né? Que muitos mecânicos ali ainda são da Honda, que virou Brown e que virou Mercedes. Ok, tem esse link, né? Embora a Mercedes tenha colocado muita gente sua nos boxes, né, para trabalhar, não é mais exatamente a mesma equipe que era. Mas tudo bem, alguns ali podem ser, mas tinha muita gente da Mercedes aplaudindo ele, né? Os abraços na Williams são até naturais, né? E ver a Ferrari toda, os mecânicos praticamente todos saindo ali do box, entrando no mar, ver a esposa dele caminhando pelo pit lane, que é uma coisa que deve ser, não sei, mas talvez seja até proibida, né, pelos rígidos regulamentos da categoria, uma esposa de um piloto andando ali nos boxes no meio da corrida, né, passando sim na frente dos boxes, onde os carros trocam pneu, para ir lá receber o cara, para dar um abraço, com o filhinho pequenininho abraçando ele ali também junto, né, e ele desabando em choro, ele que não é um cara de chorar, desabando em choro, porque se é um chorão, né, como o Barrichello, por exemplo, eu não estou colocando isso como um defeito, mas apenas se é uma pessoa que a gente já está acostumado a ver chorar, é diferente. O Felipe Massa, que não é, a gente não é muito costume dele fazer isso, embora em alguns grandes prêmios do Brasil ele já tenha ido por esse lado, né, então ver tudo isso, né, tendo a coincidência da corrida parada nesse momento, né, a corrida neutralizada, melhor dizendo, nesse momento, pôde dar ao Felipe Massa ali alguns minutos de despedida. Por isso que eu brinquei ali. Talvez fosse o caso até de nem ir para Abu Dhabi. Ele vai, claro, ele é piloto, né? Mas eu duvido que o Felipe Massa não esteja já nesse momento, né, com a sensação de que acabou mesmo, de já se sentir um ex-piloto de Fórmula 1, porque ali foi uma maneira de dizer tchau. E uma das coisas que me fez realmente ficar muito ligado naquilo, né, é que é muito difícil deixar esse, né, é muito difícil a gente conseguir deixar, eu já até usei esse exemplo aqui no programa, conseguir largar o que faz, conseguir abandonar o que faz, o que se gosta de fazer é uma coisa muito difícil, né? Não é fácil mesmo, né? E ver o Felipe Massa, é impressionante, ver o Felipe Massa tendo um momento de apreciação de pilotos que foram muito maiores do que ele, merecidamente, mas que não tiveram isso, né? É uma coisa, eu repito, é uma coisa do destino. O destino fez com que acabasse daquela maneira, acabasse belo daquele jeito, acabasse sereno, sutil, não houve nenhum grande exagero. Não sei, talvez a televisão brasileira tenha invariavelmente feito seus exageros. Acho que seria até normal, né? Porque eles fazem isso mesmo, triste, mas normal, né? Digno sempre de se reparar e de citar e de não se acostumar. Mas foi do tamanho que tinha que ser mesmo. O piloto em casa, bate em frente aos boxes, tenha uma caminhada com a bandeira do Brasil, é ovacionado pela torcida e é recebido de uma maneira, repito, maravilhosa pelas equipes que saíram dos boxes para ir recebê-lo, para ir fazerem um cordão de aplausos e para irem se despedir dele. Então, foi um dos grandes momentos da corrida, foi um dos grandes momentos do ano, eu diria, né, de se poder ver, de se poder admirar, de se poder apreciar. Acabou a carreira do Felipe Massa, acabou a carreira de um cara que estava na Fórmula 1 há tantos anos, acabou a carreira de um piloto que ganhou 2 vezes em casa, o que pouquíssimos pilotos conseguiram, né? Pouquíssimos pilotos conseguiram vencer os grandes prêmios do seu país, né? E o Felipe Massa, como tem essa ligação com o Interlagos, acabou tendo exatamente ali, exatamente no palco em que
né? É o seu palco, conseguiu ter um momento da corrida só para ele. Alguns momentos em que ele foi a estrela do tamanho mesmo do negócio. Não era para se tornar o Grande Prêmio do Brasil, o Grande Prêmio do Massa, nada disso. Mas aqueles minutos ali foram para ele e ele os mereceu. Foi muito, muito legal de ver, né? E que o Felipe Massa, que é um cara que tem uma boa cabeça, ainda possa fazer muito em outras categorias, enfim, ou possa fazer muito pelo automobilismo brasileiro, que ele já tentou e ninguém ajudou, ninguém deu muita força para ele. Mas vamos ver os próximos passos dele. A carreira de Fórmula 1, desculpe Abu Dhabi, perdão aos Emirados Árabes, mas ele já é um ex-piloto de Fórmula 1. Agora sem tom pejorativo, né? Porque a gente chama ele assim de maneira pejorativa. Sem tom pejorativo, ele agora abandonou a carreira e ele vai passear em Abu Dhabi, eu acredito, e que tem uma despedida justa. Ele e o Button, que também vai se despedir na próxima corrida. Você tava mencionando... E o Samuel... Desculpa. Pode ir, Bárbara, trazer. Eu ia trazer alguns comentários para você falar. Ah, O Samuel diz que, para mim, a despedida do Massa foi inesquecível, apesar dos atrasos e das apreensões que estávamos, deu mais emoção à corrida. E o Ricardo Bannerman tem uma pergunta para você, Bárbara Franzin. Ele diz o seguinte: Babi, qual o balanço que você faz da despedida do Massa? Romanceando, talvez tenha passado um filme sobre este que você acompanhou de perto por tantos anos, lá no fundo, não sente saudades? Então, foi um pouco do que eu comentei lá no começo do programa, que eu fiquei com sentimentos divididos, porque apesar de ter sido um piloto que eu não era mais fã, eu acompanhei desde o começo, então fica esse sentimento assim de, nossa, tá indo embora, sabe? Eu era daquelas que recortava jornal para pegar o resultado da corrida, ainda a internet não era aquela coisa tão forte, né? E até hoje eu peguei um jornal assim e falei, acho que esse aqui eu vou guardar da despedida e tudo mais. Acho que é um momento bacana, assim, às vezes valem essas recordações. E tem uma homenagem bem bonita no jornal, 2 páginas, né? Coisa que a gente sabe que com essa crise de jornalismo é tão difícil de se encontrar. Então eu falei, não, esse aqui eu vou guardar pra deixar de recordação. Mas só complementando um pouquinho o que o Campos falou, que não sei como foi a transmissão brasileira. E me emocionou também, né, nesse momento, porque o Reginaldo, ele se embargou todo para falar, ele quase não conseguiu. O Galvão também ficou super emocionado, quase chorou, assim, então foi bem... Isso me pegou também, às vezes quando o âncora não consegue dar uma segurada, assim, eu acabo ficando mais emocionada também, mas de ver as cenas e... Na hora, né, a esposa dele pega o Filipinho, sai correndo pelos pits, assim, e realmente eu falei, gente, não vai entrar ninguém ali, não vai acontecer nada, e foi justamente o momento perfeito, foi do jeito que tinha que ser, ele já sai do carro agradecendo a torcida, sabe, isso que eu achei legal, tipo, devia estar super frustrado porque bateu, mas acabou agradecendo todo mundo, e pra mim a cena mais emblemática é ele com um capacete e a bandeira do Brasil de costas, caminhando de volta pro pit lane, assim, eu até arrepia só de lembrar dessa imagem. Então fez uma despedida digna, de uma carreira que foi digna, até foi o Anderson que ele também fez um tweet falando que foi uma bela homenagem a um piloto que não foi campeão, então para ter uma dimensão, né, de como a carreira dele foi interessante, apesar do título não ter vindo, das pessoas gostarem muito dele no paddock, e o que eu falei, é um personagem que no fim das contas vai fazer falta, mas como ele mesmo disse, se eu não tivesse numa equipe competitiva não tendo bons desempenhos, eu sairia, então eu acho que foi um bom momento para ele sair. E antes da corrida ele foi lá no estúdio da Globo, falou com o Galvão também, se emocionou em vários momentos. E ele perguntou, você já tá com seus planos, né? Você não quer sair da Europa? Ele falou, sim. Aí, você vai contar pra onde que você vai? Aí ele segurando assim a lágrima, ele, não, hoje não. Então em breve aí a gente deve saber pra onde que ele vai correr e tudo mais. E pode ser até interessante, né? Dar uma revigorada, como a gente viu o Weber se revigorando indo pro WEC. Então tô até curiosa pra acompanhar aí esse novo momento da carreira do Felipe Massa. Então responde também a pergunta do Sérgio, nosso querido Kevin Harvick do setor G, que diz o seguinte: na emocionante imagem do final de semana, onde as equipes receberam Felipe Massa com aplausos e muitos abraços, prova mais uma vez que nós brasileiros não valorizamos os pilotos brasileiros que não são ou não foram campeões mundiais?
Sim, prova muito, porque pro brasileiro o que importa é vencer. Quando o Massa quase ganhou o título e quando ele venceu aqui a primeira vez, era como se ele fosse uma salvação. E depois dali, né, que, enfim, teve a questão da mola, teve o Fernando Faster Than You, ele não conseguiu mais ter o bom desempenho que ele tinha até ali, e as pessoas começaram a criticar demais, assim como fizeram com o Barrichello. Então, o brasileiro só valoriza aquele que está no primeiro lugar. Né? Eu acredito que o nosso caso aqui é um pouco diferente, eu fico bem feliz por isso, porque a gente consegue reconhecer também pilotos que não têm os títulos, mas às vezes fazem uma corrida boa, que se destacam numa temporada. Por exemplo, se o Rosberg perder, eu acredito que a gente não vai descer a lenha, porque ele venceu muitas corridas, tanto quanto o Hamilton, estão empatados. Então não é um trabalho ruim, não tem como falar que ele foi péssimo. Só que quando é com o brasileiro, a situação, sei lá, se multiplica. Então, ou ele é o primeiro, ou ele não é ninguém. Né? Aquela questão de tem que vencer, tem que ir pra cima, e se você não consegue, você é o fracassado e eu vou te xingar e eu não vou torcer pra você. Então, é bem isso mesmo. Se vier um piloto brasileiro que, sei lá, ganhe dali um ano, ele vai ser herói, vai em todos os programas da Globo, vai estar em todos os jornais, o que não foi o caso nem do Massa, nem do Barrichello, porque não conseguiram os títulos. Então as pessoas fazem piadas, batem, né, enfim, coisas que a gente vê por aqui. E inclusive ele é muito respeitado, né, na imprensa internacional, e aqui não é.